Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, muito bem-vinda a mais um programa Sempre com você. Hoje, terça-feira, não, quinta-feira, gente. Olha, eu pensando em sexta, tanta coisa essa semana, né? Mas graças a Deus, estamos quase encerrando mais uma semana e agradecemos a Deus por cada detalhe que Ele vai preparando durante essa semana para nós. Então hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2019, chegamos à sua casa com mais um programa Sempre com você, agradecendo o carinho da sua audiência. E lembrando, claro, que hoje tem sorteio. Quem quiser participar, 33491015 993470532. São os nossos telefones para você poder ligar, colocar nome, telefone e bairro e participar, tá bom? Este carregador é um brinde lá da Workstation, impressa cartuchos para nós aqui do Sempre com você. Então, se você quiser participar, não precisa responder pergunta não. Nome, telefone e bairro e tá tudo certo. No final desse programa, vamos fazer este sorteio. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ver uma receita de um brownie delicioso lá da Flor de Ganache. Deixa eu mandar um beijo grande para a Ju Guimarães, a dona da Flor de Ganache, parceirona nossa aqui do programa Sempre com você. Aliás, amanhã tem sorteio de ovo, viu, gente? Não vai esquecer. E ela hoje vai ensinar para nós uma receita de um brownie que não vai chocolate em barra, ou seja, um brownie econômico, super gostoso para você aproveitar e fazer, né, para sua festa de Páscoa, de repente no domingo de Páscoa, não sabe o que fazer de sobremesa? Essa vai ser a nossa dica de hoje aqui no lugar do nosso artesanato. E daqui a pouquinho também vamos conversar com o Cleverson Rodrigues, ele é professor de História da UFMS. O nosso tema é Políticas Públicas, já que o tema da campanha da Fraternidade desse ano é Fraternidade e Políticas Públicas. Antes de encerrarmos a quaresma, esse momento todo da CF desse ano, vamos falar sobre esse assunto. Então fique ligado, não mude de canal, porque o programa hoje está caprichado especialmente para você. Vamos rezar? Vamos rezar como fazemos todos os dias, e hoje São Maximiliano Kolbe nos diz assim: a consciência de pertencer completamente à Imaculada nos preenche de alegria sem limites. A consciência de pertencer completamente à Imaculada nos preenche de alegria sem limites. São Maximiliano Maria Kolbe. E que essa alegria possa transbordar no nosso coração. Sabemos a quem pertencemos, para onde vamos, a quem damos as mãos. Aquela que nos ajuda a levantar e caminharmos juntos ao seu Filho Jesus. Então rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. E como eu prometi já lá no comecinho do programa, lembrando vocês, né, e mandando aquele beijo especial para Ju Guimarães, né? Vamos ver agora, então, conferir essa receita, que é um brownie de chocolate delicioso, e você vai conferir agora aqui no Sempre com você. Gente, hoje no nosso programa nós vamos ter uma receita super especial. Páscoa tá chegando, né? Vai reunir a família. Antonielle, difícil, né? A gente poder ir lá comprar ovo de Páscoa para toda a família, toda a criançada. O que vocês acham da gente fazer uma receita de brownie para nossa festividade da Páscoa, hein? Pois é, e eu tô aqui hoje com a Ju Guimarães, no Flor de Ganache, gente. Vocês estão vendo os sorteios rolando aí no Sempre com você, né? Pois é, toda sexta-feira a gente tá sorteando o ovo da Páscoa, né, Ju? Isso aí. Bem-vinda, viu? Obrigada. Que bom te receber aqui. O cheiro já tá muito bom, só dos ingredientes o cheiro já tá maravilhoso. Agora esse brownie, ele é um brownie diferente, né, Ju? Conta pra gente. Um pouquinho. Bom, esse brownie a gente faz ele com achocolatado. Ele é um brownie bem prático, assim, muito difícil de errar, tem alguns segredinhos, mas a gente vai passar tudo aqui pra vocês.
É verdade, gente, é uma receita aqui da Flor de Ganache da Ju, tá bom? Então, vamos falar o que a gente precisa, né? Tô sentindo falta do chocolate derretido desse brownie, seu não vai? Nesse não. Gente, além de um brownie delicioso, econômico, gente, que beleza. A ideia é essa, a ideia é assim, a ideia principal desse brownie é que fique gostoso, que fique com a casquinha sequinha, por dentro molhadinho e que seja barato, né? É verdade, gente. Esses dias, inclusive, eu vim aqui na Ju e aí eu comprei um brownie, né? Falei, porque eu tava com uma vontade de comer o brownie. Que brownie delicioso. Quase que eu não consegui comer, porque o pessoal da TV come demais, sabe? Aí eles invadiram, assim, a brownie. Legal. Mas vamos ensinar, então, pra quem tá em casa, para as Vamos. pessoas de casa poderem ter o prazer que eu tive também de saborear um brownie delicioso. Vamos. O que a gente vai precisar, Ju? Tá. A gente vai precisar de 1 kg de achocolatado, 750 gramas de açúcar cristal, margarina, 450 gramas e 10 ovos, a primeira parte da receita. E depois 525 gramas de trigo. Olha só, e é legal a gente lembrar que esse achocolatado não é aquele achocolatado que a gente compra de caixona, né? É o achocolatado que a gente põe no leite Não, é o mesmo. comunzão mesmo, é o que todo Aham. mundo conhece e que encontra em todos os mercados, né? Bacana, então. Então vamos fazer? Vamos? Vamos lá então, gente. Como que a gente vai fazer? Então vamos lá. Primeiro pela ordem, a ordem que eu geralmente utilizo é essa. Primeiro achocolatado, Bastante achocolatado. bastante. Você pode dividir a receita ao meio, caso você não queira fazer essa quantidade toda. É que geralmente a gente usa uma assadeira, o tamanho dela é 44 por 30, mas você pode diminuir a assadeira, então diminui a receita. E são quantas unidades de brownie? 24 unidades de 6 centímetros e Aham. 60 unidades de 4 centímetros. Olha isso, gente, muito bom. Vamos lá. Agora o açúcar. Açúcar. Não pode ser refinado, né? Não, Tem que o ser açúcar refinado deixa ele muito fofinho, não vai deixar esse molhadinho. Então, evite o refinado. Agora, É, margarina. Margarina, não manteiga. Viu, gente? Margarina e não manteiga. Uma dica muito legal é que ela tenha pelo menos 70% de lipídio, que deixa o brownie bem mais molhadinho, que deixa ele Só mais olhar gostoso. Só olhar na embalagem. na embalagem. E tem bem na frente da embalagem, geralmente tem a quantidade de lipídio. Tem algumas que tem 60 e que também não é legal, que deixa ele um pouco seco. 70%, você falou? 70%. E os 10 ovos. E 10 ovos. Que já foi previamente separadinho aqui, né? E agora... Gente, que coisa bonita. Agora, gente, é a mágica. Porque você achou que você ia fazer o quê? Que você ia pôr no liquidificador? Não! Achou que você ia pegar na batedeira? Vamos malhar Não, agora. né? Vamos malhar agora. Vamos lá. Ó, sempre mexendo de forma circular, que ele vai derretendo todos os ingredientes. Misturando, né? Por que você prefere bater com a mão, Ju? Tem Eu dou alguma ponto com diferença? facilidade e porque a massa é muito pesada para batedeira. Ah, tá. Caso seja uma batedeira industrial, Aí aguenta, aguenta. mas no caso a gente... Opa. Vamos fazer um exercício, né? Pra poder comer o brownie depois. Né? Nossa, tá. Gente, se vocês não têm noção do cheiro que é antes de assar e tudo, já tem um cheiro maravilhoso, né? Ó, essa é a primeira parte, a textura dele. Ele fica uma massa bem mole, né? Fica. Ele não fica é uma massa de bolo, mas ela é diferente A ideia mesmo. do brownie é que quando foi feito pela primeira vez, foi um bolo embatumado, né? É um bolo que embatumou. E aí essa pessoa muito esperta, americana, ela começou a divulgar esse bolo embatumado como um bolo que deu certo, né? É verdade. Foi bem... É uma sobremesa maravilhosa. Muito bem gostosa mesmo. E agora, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte.
não coloca todos os ingredientes juntos, porque senão vai ficar uma massa fofa. A gente não quer isso. A gente quer ele crocante por fora e molhadinho por dentro. Depois que fizer tudo isso, aí sim adiciona os 525 gramas de trigo, farinha de trigo. Por quê? O trigo, quanto mais você mexer ele, quanto mais você bate, mais ele ativa o glúten. E quando ele ativa o glúten, ele vai ficar fofo. Então o que a gente quer é só que ele incorpore na massa, mas que não tenha essa batida toda, né? Então a gente vai só misturar. Misturar. Você colocou todo o trigo que tava lá, aí dentro de uma vez, né? De uma vez. Vai misturar na massa. Você não tava vendo? O brownie ele não leva fermento, né? Justamente pra não crescer, né? É, exatamente. Viu, gente? Não vai colocar fermento. Não, vou colocar só um pouquinho de fermento no brownie, senão vai virar um bolo normal. Né? Gente, até pra quem tá em casa, quiser seguir a Flor de Ganache no Instagram, é @flordeganache. A Ju, o Instagram dela é muito legal, né? Ela é a bologueira, não é blogueira, é a bologueira, porque faz bolo, né? Faz bolo. E você descobriu, né, a confeitaria na sua vida, né, Ju? Eu formei em administração, trabalhava em escritório e aí chegou um momento que eu não estava satisfeita e aí algumas outras coisas ali me levaram a escolher o que eu realmente queria fazer. E eu sempre gostei muito de mexer com doce, eu sempre fui muito formiga. Então eu resolvi encarar esse aí e deu super certo, virou profissão mesmo. É verdade. A Flor de Ganache está aqui na rua Pernambuco, número 1660. Gente, aqui você chega que é uma perdição de coisa pra comer. Fica enlouquecido de coisa boa. E hoje a nossa receita, ela é de brownie, mas vocês não trabalham só com brownie, né, Ju? Não, a gente tem bolo, tem doce, brigadeiro gourmet, bombom. O brownie a gente faz ele de várias formas, a gente coloca ele na taça, a gente coloca com recheio, a gente vende ele em unidade. Olha então, que tem legal. um monte de coisa legal. E ela só misturou, então, Até dissolver toda a até farinha. dissolver todo o trigo, né? Massa pretona, bonita, né? Bem chocolatada. Pronto. Prontinho. Essa é a nossa... a massa tá pronta, gente. Olha que coisa bonita. Consistência super bacana. Bom, massa pronta, já misturado. Só relembrando que você pegou o trigo, você misturou os outros ingredientes primeiro. Isso. E o trigo você só colocou e mexeu, né? isso. Por que a gente não pode bater o trigo? Pra não ativar o glúten e não deixar a massa fofa, a gente quer ela sequinha e molhadinha. Porque o brownie, ele é fininho, molhadinho, delicioso. Agora vamos colocar na assadeira, né? Vamos. Tem algum segredo, Ju, pra colocar na assadeira? Tem. Primeiro, você unta com manteiga ou margarina ou óleo, alguma coisa só pra segurar esse papel manteiga e pra facilitar a lateral. Então é só passar uma vez e aí você coloca um papel manteiga. Pra facilitar a vida, sempre deixa uma ponta bem generosa no final dela, que é isso que vai facilitar depois que a gente vai mostrar pra desenformar. Então untou a assadeira antes, Untou a assadeira antes. papel aí manteiga segurou. com uma sobra do lado. Isso. Tá. Sempre ajeita ali pra não ficar ele dobrado por dentro. E aí é só colocar a massa. Dá quantos quilos mais ou menos, Ju, de massa? Você... Acho que Porque é mais de pesado, 3,5, né? é pesado. Olha, mas pra 24, 26 pedaços, né? Dá legal. Dá legal, né? E ainda com a sobrinha da casquinha, que dá pra você usar sua criatividade, às vezes montar alguma outra sobremesa com ela, usar pra degustação. Uma taça com ela, show de bola. Olha, eu já tô pensando, Ela é eu amo baba de crocante. moça. Nossa, Fiquei pensando muito numa bom. taça, montar com baba de moça, fica muito gostoso, né? Muito bom. E aí, além disso, tem o ovo da Páscoa tradicional mesmo que você faz, né, Juliana? Tem sim. A gente faz o ovo tradicional de colher. A gente faz o ovo também, mas esse a gente faz mais pronta entrega, o ovo fechado, né? Duas Fechadinho, cascas, aham. isso. A gente faz mais pronta entrega e tem personalizado também esse ano. A gente fez já unicórnio, dá pra fazer de heróis, dá pra fazer do que Olha que quiser. legal! Muito 10. Muito, muito, muito legal.
Então só esparramar agora. Esparramou, alisou ele. Tá pronto pra ir pro forno. Vamos pôr no forno então, né, gente? Vamos ver o resultado então, né, daqui a pouquinho, como é que vai ser. Ju, pra gente entender, quantos graus o forno? Ele é assado por 1 hora em forno 180 a 200 graus. 1 hora e 10, depende muito do forno, da potência dele. Quando que eu sei que tá pronto? Quando você coloca a faca e ele ainda sai um pouquinho molhadinho. Ele não sai, não é igual o bolo, ele não pode sair totalmente limpo o garfo ou a faca que você colocar. Ele sai sempre com uma pontinha molhadinha. Mas quando você coloca e ele tá líquido, ele ainda tá cru. Então agora a gente vai fazer desenformar? Isso. Você estava falando a questão do choque térmico, como que é? Isso, assim, pro brownie ficar com essa casquinha sequinha e por dentro ficar molhadinho, é importante dar o choque térmico. Se você deixar ele na assadeira ou deixa dentro do forno, desliga, deixa dentro do forno, ele vai secar muito e aí fica duro. Porque ele é uma massa já pesadinha, né? Então, se ele ficar duro, não dá pra comer. Então, o que a gente faz? Quando a gente tira ele da assadeira, do forno, a gente desenforma ele e sempre a gente coloca um papel manteiga pra facilitar. E aí a gente tira, libera as laterais, né? Só passar uma faquinha do lado, É só passar uma né? faquinha. Liberou as laterais, a gente vai puxar. Ó, os cinegrafistas são todos assim. Gente, o cheiro é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo brownie, né? E aí, como é que você faz agora? Sempre deixa ele esfriar aqui e depois aí corta ele. E aí você pode cortar em pedaços, você pode cortar ele pequeno, grande, do jeito que você quiser. Ou se quiser fazer bolo, né, de brownie, quiser cortar um pedação redondo, montar tipo um naked, e aí vai da sua criatividade. Olha que legal. Mas vocês acharam que ia ficar esse brownie, que é assim, grandão? Não, a Ju vai montar um pra gente, que é até uma sugestão pra quem tá em casa, né, Ju? Pra poder montar. O que tem aí dentro? Aqui tem um brigadeiro de leite ninho pra recheio. Que delícia. E aqui eu tô vendo que você tem um molde que corta, mas quem não tiver esse aqui... Pode cortar na faca mesmo. Tá ótimo. Vamos lá, então. Beleza? E o molde é super fácil de achar, é super baratinho, gente. Qualquer casa de confeitaria acha Sabe o que é fácil. bom no molde? Que ninguém fica, meu pedaço tá menor, meu pedaço tá maior, né? Fica todo do mesmo tamanho. Ó, sempre deixa a casquinha de fora. A que ponta. a casquinha porque a ponta ela é mais durinha. Então você sempre deixa ela de fora, que aí você tira o seu pedaço. Vou fazer algum desse modelo assim pra facilitar. E aí você faz um desenho, um zigue-zague. Essa hora da tarde, depois do almoço, uma sobremesa dessa, a gente fica tipo bem uma feliz, lasanha. né? Que coisa linda! E aí você pode fazer o acabamento com alguma fruta, algum chocolate, alguma coisa assim. Bom, Ju, está aqui o nosso brownie. A nossa receita Então. demora em torno de quanto tempo para ficar pronta? Aproximadamente umas 2 horas, acredito, porque é 1 hora de forno. Mais o tempo de preparo, né? Pra primeira vez, eu acho que umas 2 horas É um tempo é bom. um tempo legal. Eu achei super rápido, assim, o brownie. Quero ressaltar que essa receita é da Ju, gente. Ela foi adaptando a receita, porque o brownie tradicional leva o Chocolate. Vamos provar agora, né, Vamos. gente? Porque a gente trabalha duro nessa vida. Olha isso aqui. Gente, vamos cortar aqui pra gente ver. Ele fica crocante. Recheio de... Leite ninho. Será que é bom? Vamos ver. Deixa você provar comigo. Deixa Uhum. pegar um pedacinho. Gente, que delícia. Ju, obrigada. Me chama Eu pra que você fazer agradeço. mais receitas. Que eu quero Com vir certeza. provar todas, tá? Beijo, obrigada. Obrigada. Espero que quem tá em casa tenha gostado. Segue aí a Flor de Ganache no Instagram, né? @Flor de Ganache. E também
a bologueira, a bologueira. Legal. No Instagram, né? Pode mandar direct lá que a gente responde tudo. É verdade. Então, ó, beijo, eu vou terminar de comer Obrigada, aqui, tá bom? gente. Vocês ficam aí olhando. Viu só, gente? Eu falo pra vocês, eu provei esse brownie, tá uma delícia. Amanhã tem sorteio aqui no programa de um ovo de Páscoa de colher. É o último, tá? Dessa Páscoa, toda sexta-feira que vem. A gente vai ter uma programação especial de Sexta-feira Santa aqui. Então, a última sexta-feira com sorteio de ovo da Flor de Ganache. Se quiser concorrer, amanhã você vai ter que mandar o seu nome. A gente vai entrar em contato com vocês, vai avisar aqui na TV também. Ju, um beijo grande e deixa eu mandar um beijo pra vovó Risoleta, que é a avó da Ju, tá assistindo o programa. Vovó, ó, um beijo grande pra você, tá bom? Sua neta cozinha, ó, que é uma beleza. Quem quiser participar lá na Flor de Ganache, vale a pena, gente. Tudo que tem lá é muito gostoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, anotado a receita de hoje. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho mesmo, que daqui a pouquinho eu volto com o professor Cleverson Rodrigues, ele é professor de História da UFMS. Nós vamos bater um papo sobre políticas públicas aqui no Sempre com Você. Sai daí não muda de canal que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde agradável de quinta-feira, falando para você que tem em casa. Ligue para nós, né? Coloca a sua intenção durante a semana. Na quarta-feira a gente tem o programa oracional, na terça-feira você pode também. Nós temos o Terço da Misericórdia, o Rosário em seu lar durante todos os dias aqui. Então participe da nossa programação, nós queremos muito atender cada um de vocês. Aliás, gente, o tema de hoje é políticas públicas. Se você quiser participar com a gente, 33491015 ou mensagem de texto no 993470532. Mas eu não posso, né, gente, deixar de dar para vocês aquela dica do dia caprichada aqui no nosso programa Sempre com Você. A gente vai conferir agora. Para tirar as manchas amareladas da panela depois de uma fritura, ensaboe a parte amarelada e deixe esquentar. Depois, passe uma palha de aça enquanto a panela estiver quente. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito bem, gente. Dica bacana aqui no Sempre com Você. E agora, claro, vou me aproximar do professor Cleverson Rodrigues, professor de História da UFMS. Está aqui para bater um papo com a gente hoje. Nós vamos falar sobre políticas públicas. Bem-vindo, viu, Cleverson? Obrigado pelo convite, aos ouvintes. A gente que agradece, né, a sua disponibilidade de estar com a gente hoje aqui. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava falar de políticas públicas antes de terminarmos a nossa quaresma na igreja, né? Porque a campanha da fraternidade desse ano trouxe pra gente esse tema, fraternidade e políticas públicas. Não é de hoje que a igreja vem trazendo uns temas assim bem sociais pra gente poder prestar atenção, né, na nossa caminhada, naquilo que a gente tem feito, não somente como cristãos, mas como cidadãos. E eu acho que isso é muito importante. Vamos começar então, né, primeiro definindo o que são as políticas públicas. Bom, mais uma vez obrigado pelo convite. Em linhas gerais, políticas públicas são ações e programas promovidas pelo Estado, né? Normalmente quando estes não constam na Constituição, para o desenvolvimento da sociedade ou para, de alguma forma, buscar soluções para problemas sociais, né? Embora não seja só o Estado que possa, né, trabalhar com políticas públicas, vamos dizer assim, mas é uma preponderância, né, do Estado propor essas políticas e ações que visam atender a sociedade e a solucionar problemas e diagnosticar uma série de questões que envolvam, né, a sociedade como um todo. Agora, para ficar bem claro, né, para a gente, como que a gente pode perceber de fato as políticas públicas? Porque tem aquelas que a gente sabe que viram leis, né, dali viram leis e que nos ajudam, né? Tem aquelas que ajudam, por exemplo, no atendimento igualitário para as pessoas. Como é que a gente pode sentir isso, né, e perceber isso no dia a dia? Bom, acho que todo mundo, né, de alguma forma, lida com isso, né? A gente sempre sabe, principalmente, por exemplo, entidades religiosas, aproveitando aqui que nós estamos na TV Imaculada, as entidades religiosas têm promovido uma série de ações, né? O Estado tem promovido uma série de ações.
A percepção, eu acho que passa muito pela questão em que a política pública está envolvida, né? Eu acho que, vou dar um exemplo, né? Uma determinada ação social, agora tem sido promovido muito questões que envolvam, por exemplo, o inverno, né? Então, existem religiões que vão promover a campanha do agasalho, né? Então, isso é uma forma de percepção de uma política pública. Mas eu acho que a política pública vai um pouco além. Eu acho que num primeiro momento, lá na década de 50, até mais ou menos a década de 90, a política pública eram atividades e ações muito esparsas e muito promovida pela igreja, sobretudo pela igreja católica, né? A igreja católica tem um pioneirismo nisso. Mas depois da Constituição de 88 e principalmente da década de 90, essas políticas públicas começaram a ser incrementadas também pelo Estado. E muitas vezes em parceria do Estado com estas entidades. Entre elas, as entidades religiosas. Né? Agora, eu não sei se era isso exatamente que você queria, né? Essa percepção, eu acho que passa pela... Onde há essas ações, onde há esses programas, há uma percepção dessas políticas públicas, né? Seja ela feita por parte do Estado, seja ela feita, por exemplo, por uma entidade religiosa, ou seja ela feita em parceria entre o Estado e essas entidades. O fato principal é que depois da Constituição de 88, houve um chamamento para a sociedade, para que a sociedade também participe como um ator social. E esta participação da sociedade como um ator social envolve não só pessoas, individualmente, mas também envolve todo tipo de entidade que queira promover algum tipo de política pública. E se você me permite, só para finalizar, a partir da Constituição de 88, política pública passou a integrar o ramo da Seguridade Social. Então, ela passa a ser importante, tanto quanto a saúde e como, por exemplo, a Previdência Social. Ela passa a ser algo que deva ser incorporada à sociedade para atender às necessidades do cidadão. A gente detecta um problema, né, que nem a gente vê, por exemplo, a gente conversava até nos bastidores sobre a questão da violência contra a mulher, né? E a gente sempre traz alguém aqui para falar, que trabalha com isso, fala quais são as políticas públicas voltadas para essa questão, né? Hoje a gente vê ações que começaram, né, e que tem uma proporção muito grande, por exemplo, nesse tema violência, por exemplo, né? Exatamente. Porque essas ações podem começar por uma necessidade da sociedade, elas também podem se extinguir em algum momento, uma política pública pode ser extinta, uma vez que se entenda, por exemplo, que aquele objetivo foi atingido, né? E o que é interessante em relação ao que nós estamos falando é que quando a sociedade é chamada também, né, a participar como um ator social importante, ela também pode iniciar ou não, propor ações e programas sociais. Eu disse que a preponderância é do Estado, quer dizer, o Estado deveria ser ou deve ser aquele que faz isso, até porque o Estado arrecada impostos, né? E pode transformar esses impostos em programas e ações. Mas hoje em dia entende-se que a sociedade também pode propor. E ela pode propor, inclusive, ao Estado, né? Ela pode participar. A sociedade, depois da Constituição de 88, foi chamada a participar. E aí eu acho que é um marco. Né? Porque aí quando você pega, vou dar o exemplo da Igreja Católica, que já tinha programas, né, e ações sociais, essas ações passam a ser mais coordenadas, elas deixam de ser dispersas, elas passam a fazer parceria com o Estado. A Igreja, por exemplo, qualquer uma delas, né, pode propor ações sociais, o Estado pode investir nessas ações sociais e formar esta parceria. Vou dar um exemplo, eu conheço, por exemplo, creches, né, que a prefeitura fornece a alimentação, fornece os funcionários e a entidade religiosa fornece, por exemplo, a estrutura. Né? Olha só. Isso é um exemplo de parceria e isso é um exemplo de uma ação, de um programa social que visa, por exemplo, atender crianças cujas mães precisam trabalhar. Eu acho interessante a gente falar, né, justamente desse papel, não de coadjuvante, mas de ator principal mesmo, daquela peça principal da sociedade como um todo. Né? Às vezes a gente fala assim, falar de políticas públicas, por exemplo, aquela movimentação que você faz lá no seu posto de saúde, porque está faltando medicamento, sei lá, alguma coisa na área de saúde. Né? E aí você vai, faz aquela movimentação e dali você vai pedir, né, alguma coisa, as políticas públicas que ajudam a resolver esse problema, não somente no seu posto, mas na saúde como um todo. Né? Aí você fala assim, nossa, seria mais para o pobre isso, né? Não, né? Atinge todo mundo. Por exemplo, a gente tem as leis de diretrizes educacionais, né? Que dali, de políticas públicas, surgem leis que vêm reger, por exemplo, a questão educacional no Brasil inteiro. Então, afeta todo mundo, né? Não é uma coisa segmentada. Não.
Pode até ser, em algum momento, não tem nenhum problema nisso, mas muitas delas podem se tornar ou se transformar em benefício para todos. Como eu disse no início, as políticas públicas, em linhas gerais, são programas e ações propostas pelo governo, muitas vezes que não estão na Constituição. Porque a sociedade também ela vai passando por um processo de transformação e novas necessidades vão surgindo, né? E aí você tocou num ponto que é muito interessante. Muitas políticas públicas podem se transformar depois em leis, podem se transformar depois em obrigações do Estado, né? Quando você transforma em lei, você dá ao Estado, né? Você coloca o Estado como aquele que se obriga a fazer isso, né? Então, eu considero que políticas públicas ela é extremamente importante para dois atores. A sociedade política, representada pelo Estado, e a sociedade civil, representada por todos da sociedade. Aí todos nós estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de entidades, né? O trânsito, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Muitas leis são geradas a partir daí, né? É daí, e nós esquecemos que nós convivemos nas cidades. É verdade. Você precisa conviver bem nas cidades. O trânsito é um exemplo disso. Existe uma série de ações, uma série de políticas que são implementadas pelo Estado ou que são implementadas e sugeridas por entidades para melhorar, por exemplo, a nossa vida no trânsito, né? Os dados demonstram que no Brasil morre mais gente, por exemplo, no trânsito do que por arma de fogo, embora muita gente morra também por arma de fogo. Então, é extremamente importante isso, né? E eu acho que você toca num ponto fundamental, né? Às vezes, uma ação que, num primeiro momento, parece pontual, ela acaba tendo um benefício para a sociedade toda. E eu acho que essa é a função da política pública, do Estado e da sociedade. É verdade, a gente fala muito da pessoa como, justamente, né, como esse indivíduo promotor mesmo, né, dessas realizações. Eu compartilhava até com o professor aqui antes, né, que às vezes a gente se esquece como igreja, que a nossa igreja tem a parte social, que é muito importante, né? A gente já sabe, na palavra tem, né, que a fé sem obras é uma fé morta. Então não adianta você falar que você tem fé e você não ajuda o seu irmão, né? Alguma coisa está errada aí nessa caminhada. E aí a gente tem, por exemplo, as pastorais sociais dentro da igreja que promovem isso. A pastoral da saúde, a pastoral da criança. A pastoral da criança é pioneira, né? Tanto que era a pastoral da criança, ela junto falava de problema de criança e de idoso. Agora desmembrou. Temos a pastoral do idoso também. Então, são pastorais sociais que fazem com que as coisas comecem a acontecer a partir dali. Eu acho que você até mesmo, como sociólogo, pode dizer pra gente, né? Que ainda é preciso a gente tomar uma consciência, né? De que nós somos responsáveis. Porque às vezes a gente joga o papel só, o Estado tem que fazer, o Estado. E eu, né? Como ser participativo. Eu acho que nós somos responsáveis, sim. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Uma questão importante, né? Também não assumir todo o papel que é do Estado, né? O Estado é, sim, responsável pelas políticas públicas, né? Voltadas para a sociedade, principalmente, por exemplo, na área de saúde, educação, que são áreas extremamente importantes. Eu acho que as outras, né, os outros membros da sociedade podem ajudar também, mas a gente nunca pode esquecer disso. E aí eu vou, se você me permitir, eu vou pegar o tema da campanha da fraternidade, né, da Igreja Católica esse ano, para dizer o seguinte, né, o tema diz ali, fraternidade e políticas públicas, né. Eu acho que o papel é promover realmente ações de políticas públicas, mas eu acho que a Igreja Católica tem um papel fundamental, que é conscientizar a sociedade política, o Estado, de que o papel principal é deles, né? Eu acho que promover ações é bacana. Eu, pelo que eu conheço da Igreja Católica, eu acho que a campanha da fraternidade desse ano, a proposta não são só ações e programas sociais, mas eu acho, né, que é conscientizar da importância das políticas públicas. E aí você vai conscientizar da importância do papel do Estado e da importância do papel da sociedade. Eu acho que esse papel a CNBB tem que desempenhar, né? E eu acho que a campanha da fraternidade desse ano me sugere isso, né? Mais do que promover ações e programas, é conscientizar da necessidade, né? E do papel de cada um. Exatamente. Eu vou dar uma pausa na nossa conversa, que eu vou chamar mais uma dica nossa aqui no programa. Daqui a pouco eu venho com outra pergunta para a gente encerrar essa conversa, viu, Cleverson? Vamos ver então a nossa dica para a gente aprender, né? De pouquinho em pouquinho, a viver melhor. São dicas. # fica a dica. Vamos conferir? Trabalhe o seu autoconhecimento e sua autoestima para viver melhor. Segundo o terapeuta Vicente Godinho, abre aspas, o conceito que temos sobre nós mesmos
é definido de como nos colocamos e nos portamos na vida. Define o valor que vamos dar à nossa pessoa, ao nosso trabalho, às nossas opiniões, às nossas vontades e aos cuidados para o nosso corpo e a nossa saúde. E isso faz toda a diferença. Por isso é essencial ter um bom referencial de si mesmo, saber reconhecer seus valores, suas qualidades e não ficar só se criticando, se cobrando, focado apenas nas suas limitações e dificuldades. Fecha aspas. Muito bem, gente. Essa foi então a nossa dica para a gente viver melhor. E hoje eu recebo com muito carinho aqui o professor Cleverson Rodrigues. Ele é professor de História da UFMS. Está aqui no Sempre Com Você. Topou. Obrigada mais uma vez, viu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a possibilidade. A gente fica feliz, porque a ideia é justamente essa, a gente esclarecer, levar conhecimento, né, para todo mundo que está em casa. Agora, Cleverson, as políticas públicas, elas podem nos auxiliar a melhorar a desigualdade social? Com certeza, né? Aliás, só retomando rapidamente, as políticas públicas surgem de necessidades, né? E a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ainda é uma sociedade bastante desigual. Então, acho que as políticas públicas são fundamentais para isso, né? Porque uma coisa que eu acho, uma questão que eu acho bastante importante é que as entidades que trabalham com políticas públicas, entre elas, por exemplo, as religiões, né, e as igrejas como algo mais físico, elas conseguem muitas vezes detectar melhor quais são os problemas, né? É o padre, outros religiosos que estão lá muitas vezes nas suas comunidades que começam a perceber os problemas. E eles é que vão chamar a atenção para a necessidade, por exemplo, do Estado olhar para aqueles problemas. Então é fundamental, né? Porque os problemas nascem na sociedade e as soluções podem nascer lá também. Eu acho fundamental a participação da sociedade civil como um todo para a diminuição da desigualdade, né? Cobrar do Estado a sua responsabilidade, fazer a sua parte e cobrar do Estado a sua responsabilidade. Eu acho que aí nós vamos ter uma sensível diminuição da desigualdade. Nós temos um caminho muito longo ainda, o Brasil ainda é muito desigual, mas eu acho que o caminho é esse. A gente não pode desistir, né? Porque às vezes a gente vê a realidade de hoje, a gente acha que está tudo... percebe-se e constata-se que está tudo muito distante. Mas se eu deixar para começar depois, vai ficando mais distante ainda, né, Cleverson? Fica difícil começar e achar um ponto final. A gente não pode perder a esperança. Tem um historiador, né, famoso, Eric Hobsbawm, é um outro contexto, mas eu acho que a frase dele serve. Ele disse uma vez, referindo-se a determinado tema, que eu me recuso a dizer que perdi a esperança. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? E eu acho que o papel de todos, quando eu falo sociedade aqui, eu estou me referindo a todos. Todos. Né? Pessoas ou entidades. Eu acho que é um papel importantíssimo isso. Como que é o nome do historiador? Eric Hobsbawm. Quero dizer, Eric, nós estamos juntos, viu? Não sei nem se você está vivo ainda, mas quero dizer que faleceu recente, mas... que nós estamos juntos, também me recuso a perder a esperança. Isso, se você me permite, para finalizar, quero agradecer o convite, espero ter podido contribuir, né? E tem um texto, agora só não vou me lembrar o título, do Norberto Decker, que discute Estado e políticas públicas com as religiões, né? Religião e políticas públicas. Então, um texto que eu recomendo, né? Se procurar na internet, bota lá Estado, Google, né? religião, Norberto Decker, vai achar um texto em que ele discute a importância das políticas públicas e a importância da participação das religiões e das igrejas nas políticas públicas. Bacana nos aprofundarmos, né, ainda mais nesse assunto, para que não passe só da campanha, esses 40 dias aí que a gente viveu de quaresma, de campanha da fraternidade, mas que venham resultados, né, até porque também a igreja vai promover várias ações daqui para frente, até, né, a próxima campanha, então que a gente possa também, como cidadão, muito mais, né, como cidadão, como pessoas que nós somos, indivíduos, saber também mais sobre esse assunto. Cleverson, obrigada mais uma vez pelo carinho. Vou pensar outras pausas para trazer você aqui, viu? Tá bom. Agora você não escapa mais da produção do Sempre Com Você. Tá, obrigado. Obrigada eu. Agora vamos então ver a nossa frase do santo de hoje, para alimentar ainda mais o nosso dia. Olhai também para os vossos próximos como imagens da Santíssima Trindade e capazes de sua glória, a quem serve o universo, templos vivos do Espírito Santo,
membros de Jesus Cristo, nosso Senhor, remidos com tantas dores, infâmias e o próprio sangue. Santo Inácio de Loyola. Muito bem, gente. Agora vamos ao sorteio, né? Que é dessa fonte Turbo, carregador Turbo. Será que carrega o celular em 5 minutos? O jornalista precisa muito, né? A gente fica no celular o tempo inteiro. Então, um brinde lá da Workstation e tá aqui pra você. Vamos ver quem vai ganhar? Lembrando que a nossa produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Pra poder retirar o nosso brinde de hoje. Vamos ver quem vai levar, então. Vamos lá. Quem vai levar este brinde é a Marinete Alves Garcia, do Vivendas do Parque. Marinete Alves Garcia, do Vivendas do Parque. A gente vai entrar em contato, tá bom? Para falar como você vai fazer para retirar o seu brinde. Claro, eu vou ficando por aqui. Amanhã quem estará aqui ao vivo com você será a Paloma Ortega, no Sempre Com Você, tá? E eu te espero, então, na segunda-feira a gente se encontra. Mas amanhã tem programa ao vivo. Vamos falar com o secretário de Juventude, Esporte, Lazer e Cultura de Cidrolândia, Sandro Luiz, falando das parcerias, eventos que vão ter, que Campo Grande vai poder participar também. Tem música, sertanejo de Rosana Moura, aqui no Sempre Com Você. Ó, um beijo grande, Deus abençoe, uma excelente quinta-feira. Salve Maria Imaculada, tchau, tchau.